Poucos sabem, mas a cura do empata que emerge das cinzas de um relacionamento com um narcisista não é um simples retorno ao estado anterior, tampouco a aquisição de uma nova casca protetora. O que ocorre é uma mutação alquímica da alma, uma transfiguração psíquica onde a dor do espelho narcísico, o reflexo distorcido e sacrificial, se transforma em ouro puro da individuação. O preço da ignorância sobre este processo é a eterna repetição do ciclo de sacrifício, onde a fuga de um predador apenas o conduzirá aos braços de um novo, porque a ferida interna, a sombra que anseia ser projetada, ainda está aberta e faminta. A maioria dos vídeos e terapeutas ignora esta fase crucial do renascimento. Eles focam na fuga, na delimitação externa dos muros, mas não na arquitetura interna do novo ser que deve nascer após a morte do velho. Eles ensinam a evitar o lobo, mas não ensinam o cordeiro a se tornar um leão. Fique até o final, porque nos últimos 90 segundos vou te entregar a chave mestra para blindar sua psique contra o retorno desses predadores. E essa chave reside em um arquétipo que você nem imagina possuir. Um que está escondido sob camadas de anos de subserviência emocional. Carl Jung nos alertou que o caminho para o self não passa pela luz radiante e idealizada, mas sim pela coragem de confrontar a própria sombra, o nosso lado mais rejeitado e temido. O empata, ao se curar de verdade, faz exatamente esse mergulho vertiginoso no inconsciente. Se você sente um vazio estranho, uma força renovada misturada a uma profunda solidão, como se o mundo tivesse ficado mais nítido, mas mais silencioso, um desses 4 sinais de individuação está vibrando agora na sua vida. Quando eu revelar o que o empata realmente se torna, você vai entender por que todos os seus relacionamentos passados, especialmente o último, foram apenas preparações dolorosas, mas necessárias para esta transfiguração. Você vai descobrir o arquétipo que substitui a vítima sacrificial. As 3 estratégias inconscientes que o novo self utiliza para repelir a toxicidade com uma autoridade silenciosa e inegociável. E a solução final para transformar o trauma em poder psíquico inegociável, aquele tipo de poder que não precisa de palco para existir. Ao final deste vídeo, vou revelar o nome que Jung daria a este ser recém-nascido, e o peso dessa palavra carregará o significado da sua verdadeira liberdade e soberania. O mergulho no processo de individuação, no caminho da totalidade, é a única resposta psíquica viável para quem sobreviveu à simbiose destrutiva com o narcisista. O empata, por natureza, carrega o fardo da projeção. Ele projeta seu próprio self, sua própria completude e valor, no outro, especialmente naquele que parece precisar mais de sua luz, de sua energia vital. O narcisista é, neste teatro da sombra, apenas o ator que aceita receber essa projeção, o vaso que bebe a energia vital do empata, devolvendo em troca o caos e a desintegração. A fuga inicial, o ato heróico de romper o ciclo, é o primeiro passo da nigredo, a escuridão, a putrefação da matéria antiga. É o momento em que a antiga persona, aquela máscara de salvador compassivo e ilimitado, é destruída pela realidade fria da exploração. Mas o que vem depois da nigredo? A maioria para aí. A maioria se contenta em erguer novos muros, em construir uma nova persona, agora de sobrevivente forte, que nega a ferida e a vulnerabilidade. Isso não é cura, isso é apenas uma nova repressão, um novo recalque do material sombrio que o narcisista explorou. O verdadeiro empata curado não constrói muros, ele constrói um centro inabalável. Ele não adota a máscara do guerreiro impenetrável. Ele integra o guerreiro com a criança ferida. Ele torna-se inteiro.
A primeira revelação chocante do processo de cura, segundo a perspectiva junguiana, é que o empata precisava da experiência narcísica, não porque merecesse, jamais, mas porque o narcisista serviu como um espelho amplificado da sombra não integrada do próprio empata. O narcisista encarna tudo o que o empata não se permitia ser. Egoísta, limitado, focado em si mesmo, agressivo quando necessário. O empata, que se via apenas como um farol de luz incondicional, estava reprimindo sua própria capacidade de dizer não, de manifestar a raiva sagrada, de colocar as próprias necessidades acima da necessidade do outro. Essa negação da própria sombra, essa hiperexposição à luz da bondade e da abnegação, é o convite silencioso que atrai o predador. O narcisista sente a negação e se alimenta dela. Ele é a manifestação da sombra que o empata reprime. Quando o empata decide se curar, ele é forçado pelo trauma a absorver essa sombra de volta. Ele precisa aceitar. Eu também sou capaz de egoísmo. Eu também mereço ser prioridade. Eu também sou capaz de usar minha raiva como um limite sagrado e não apenas como um veneno que se volta contra mim. O empata curado, portanto, torna-se o portador da totalidade. Ele deixa de ser apenas a ânima ou o ânimos projetado no outro, o arquétipo da nutrição infinita. Ele entra na fase do albedo, a purificação. O caos emocional do passado se sedimenta e a névoa da idealização e da vitimização se dissipa. É um período de solidão profunda, mas fértil. A pessoa não está mais preocupada em agradar ou em preencher o vazio do outro. Ela está ocupada em preencher o próprio vazio, que se revela não ser um vazio, mas sim um espaço sagrado que foi usurpado. O que o empata realmente se torna não é o que se espera. Ele não se torna um narcisista reverso, duro, frio e fechado. Ele se torna o sábio soberano de seu reino interior, o guardião inegociável de sua energia psíquica. O arquétipo da vítima é substituído pelo arquétipo do mago, aquele que domina a energia interna e sabe transmutá-la. O mago curado possui 3 estratégias inconscientes que operam como um campo de força psíquico que repele a toxicidade antes mesmo que ela se manifeste na superfície do convívio social. A primeira estratégia, que opera no nível do inconsciente coletivo, é a inegociabilidade do limite. O empata anterior negociava seus limites por medo da rejeição ou por culpa. O empata curado entende que o limite não é uma regra a ser imposta ao outro, mas sim uma manifestação da sua própria estrutura interna. O limite é a pele, e a pele não negocia a sua função. Essa inegociabilidade não é manifestada com gritos ou defesas reativas. Ela é uma vibração, uma aura de autoridade psíquica. O predador, o narcisista que busca a fragilidade da fronteira, sente essa solidez e se desinteressa. Ele não pode se alimentar de uma rocha, ele precisa de algo poroso e maleável. A segunda estratégia, o domínio da projeção, é a mais sofisticada. O empata curado não projeta mais sua luz no outro. Ele se torna o portador da luz e do espelho. Quando ele interage com o mundo, ele o faz a partir de um centro. Se alguém tenta projetar nele a culpa, a carência ou a idealização, o empata curado, agora mago, tem a capacidade interna de reconhecer a projeção como pertencente ao outro e devolvê-la, não como ataque, mas como um simples reconhecimento da realidade. Ele não assume o fardo. Isso é o que Jung chamou de tornar o inconsciente consciente. O empata anterior agia como um receptáculo para o lixo psíquico do mundo. O empata curado torna-se um filtro seletivo que entende que a sombra do outro não lhe pertence. A terceira estratégia é a reconciliação com a ira. A ira, a energia agressiva, é o elemento que o empata mais reprimiu. Ele a associou à toxicidade do narcisista, vendo-a apenas como destrutiva.
Mas Jung nos ensina que a energia agressiva, quando integrada e dominada, é a força vital que constrói a autonomia e protege o self. O empata curado não grita. Ele usa essa energia como o fogo da forja, o calor que endurece o metal de seu caráter. A sua raiva se transforma em assertividade silenciosa, em clareza de propósito e em ação direcionada. Ele não tem mais medo de desagradar, porque ele entende que a autenticidade, a expressão verdadeira do self, é mais valiosa do que a aceitação superficial e condicionada. Esta jornada que nos leva da nigredo à fase de rubedo, a coloração vermelha, o sangue da nova vida, a paixão reintegrada, é o caminho para a soberania. O empata curado descobre que o prendia ao narcisista era a crença fundamental de que ele precisava de alguém externo para se sentir completo, para se sentir amado, para se sentir digno. Essa é a matriz da dependência emocional, a ferida arquetípica da separação. Quando essa matriz é quebrada, não com um martelo externo, mas com o cinzel interno da autoconsciência, o empata não se torna apenas livre do narcisista específico. Ele se torna livre da necessidade de qualquer narcisista. Ele se torna autossuficiente em termos de valorização psíquica. A fonte de seu valor reside em seu interior, e essa fonte é inesgotável e inegociável. O que o torna perigoso, neste sentido mais elevado, é sua ausência de necessidade. O narcisista é atraído pela necessidade, pela carência, pela lacuna que ele pode explorar. O empata curado não tem lacunas, ele é uma totalidade fechada e completa. Ele não está buscando o parceiro para se sentir completo, ele está buscando o companheiro para compartilhar a completude. A diferença é abissal. A necessidade atrai a exploração. A completude atrai a reciprocidade. Jung nos ensinou que a vida é um processo de tornar-se quem você realmente é, o que ele chamou de individuação. Para o empata, essa individuação é o nascimento do indivíduo inegociável, aquele que aprendeu a amar a si mesmo com a mesma intensidade e incondicionalidade que dedicava aos outros. Ele transforma a compaixão ilimitada, que era sua fraqueza, em discernimento inabalável, que é sua maior força. O empata curado não é mais a luz que se oferece para iluminar o poço escuro do outro. Ele é o farol que irradia em seu próprio lugar, aceitando que nem toda escuridão quer ser iluminada e que sua única responsabilidade é com a manutenção da própria chama. Eis a beleza trágica e gloriosa desse renascimento. A pessoa perde a facilidade de se conectar com a superficialidade, perde a capacidade de ignorar a falsidade e perde o desejo de se sacrificar. Ele ganha a autenticidade, a profundidade e a capacidade de nutrir a si mesmo. O mundo pode parecer mais frio inicialmente, porque a densidade emocional da simbiose tóxica foi substituída pela clareza da solidão soberana. Mas essa solidão é o solo fértil onde o self se enraiza. A solução final para transformar o trauma em poder psíquico inegociável reside na aceitação do princípio da polaridade. O empata precisava ver que dentro de si existia a capacidade de ser forte e frágil, de ser generoso e egoísta, de ser aberto e fechado. O narcisista forçou essa revelação. O trauma é o catalisador que quebrou a máscara da persona bondosa para revelar a complexidade humana. O poder inegociável é o domínio consciente dessa polaridade, o entendimento de que a força reside na capacidade de oscilar entre a compaixão e o limite, sem se fixar em nenhum extremo. A pessoa que emerge dessa fornalha é alguém que não tem mais medo do fogo. Ela entende a linguagem das sombras, mas não se submete mais a elas. Ela se torna um ponto de atração para a saúde e para a reciprocidade.
A liberdade não é a ausência de correntes, mas a aceitação de que a corrente mais pesada que o prendia ao narcisista, a corrente da necessidade de validação externa e da negação da própria sombra, estava em sua própria mão. Ao final deste vídeo, como prometido, revelo o nome que Jung daria a este ser que transcende a vítima e o sobrevivente, este arquétipo de completude que surge após a batalha. Ele se torna o indivíduo inegociável, o soberano da própria alma. Essa é a verdadeira transmutação, o ouro que emerge da alquimia. Se essa mensagem tocou em alguma verdade profunda da sua jornada, se ela ressoou com a sombra que você está começando a abraçar e com o poder que você está redescobrindo, convido você a participar desse movimento. Deixe seu comentário, compartilhe sua história de despertar, curta este vídeo para que a energia da cura alcance outros em seu próprio processo de Nigredo e inscreva-se no canal. Juntos, somos a manifestação do inconsciente coletivo, buscando a totalidade e a soberania do Self. A jornada não termina aqui, apenas começa a se desenrolar na luz da sua própria consciência. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Aprofundando a jornada do indivíduo inegociável, precisamos compreender a dimensão da solidão que acompanha essa soberania psíquica. O empata, em seu estado não curado, temia a solidão porque a interpretava como abandono, como a ausência de valor refletido no olhar do outro. O narcisista explorava exatamente esse medo, usando a ameaça da exclusão social ou do abandono emocional como alavanca de controle. No entanto, quando o empata se cura, ele não apenas aceita a solidão, ele a sacraliza. A solidão soberana é o campo de testes da individuação. É o deserto onde o ego, acostumado ao ruído das demandas externas e à constante necessidade de validação, é forçado a confrontar o silêncio do self. Jung chamava esse espaço de confronto com o si mesmo, a fonte de onde emana a totalidade. O empata curado entende que a solidão não é a falta de conexão, mas a conexão mais profunda consigo mesmo. Ele percebe que durante anos estava conectado a algo superficial, ruidoso e destrutivo, e que a verdadeira nutrição psíquica provém de dentro. Essa nova relação com a solidão confere ao indivíduo inegociável uma resiliência que transcende a mera superação. É uma resiliência arquetípica, baseada no fato de que o centro de sua identidade não pode mais ser abalado por fatores externos. Ele não precisa de aprovação social para validar sua existência. Ele se torna o seu próprio centro gravitacional. O processo de cura do empata é intrinsecamente ligado à recuperação da função paterna e materna interna, que foram de alguma forma deficientes ou distorcidas, permitindo a entrada do predador. O narcisista, psiquicamente, preenche o papel de um pai ou mãe carente, que exige o sacrifício do filho, o empata, para se sentir completo. O empata curado internaliza essas figuras arquetípicas. Ele se torna o pai sábio, que estabelece os limites firmes, a terceira estratégia, a reconciliação com a ira, a assertividade, e a mãe nutridora, que oferece a si mesmo a compaixão incondicional, o amor que antes era direcionado de forma excessiva ao narcisista. A integração dessas figuras internas é a citrinitas, a amarelecimento, o prenúncio do ouro. É o momento em que a luz da consciência se estabelece e a psique começa a operar em harmonia. O empata curado deixa de ser um satélite girando em torno do sol escuro do narcisista e se torna um sol por direito próprio.
Falamos da sombra do empata, mas é crucial entender a natureza da sombra do narcisista refletida no processo de cura. O narcisista, em sua essência, é a projeção da persona inflada e a total repressão do self e da vulnerabilidade. Ele é o espelho distorcido da humanidade que o empata estava negando. Ao absorver a própria sombra, o empata curado retira do narcisista o poder da projeção. O predador não pode mais ver o que deseja manipular no espelho do empata, porque o espelho foi quebrado e reformulado em uma mandala de totalidade. A mandala, símbolo central da individuação em Jung, representa a ordem interna, o centro inabalável. O empata curado não tem mais uma vida caótica ditada pelas crises do outro. Ele estabelece uma ordem interna, um ritmo, uma constância que é profundamente antinarcisista. O narcisista prospera no caos, na desordem, na imprevisibilidade. O indivíduo inegociável prospera na previsibilidade de seu próprio valor e no ritmo constante de seu desenvolvimento. Ele não está mais disponível para as montanhas russas emocionais. Essa estabilidade interna se manifesta na forma como ele se relaciona com o tempo e a memória. O trauma narcísico tenta prender a vítima no passado, na ruminação e na culpa. O empata curado transforma essa memória em sabedoria. Ele usa o passado como um mapa de alerta, mas não como uma prisão. Ele vive no presente, porque o presente é o único lugar onde o self pode ser experimentado de forma autêntica. A libertação não é um esquecimento, é uma transmutação. O trauma se torna o maior mestre. O empata curado reverencia a dor que sofreu, não como sinal de vitimização, mas como o preço pago pela sabedoria psíquica. Ele entende que a profundidade de sua alma foi forjada no fogo da exploração, e por isso ele é capaz de perceber a manipulação a quilômetros de distância, antes mesmo que ela articule uma única palavra. Sua sensibilidade, que antes era uma vulnerabilidade, torna-se seu radar de autenticidade. Retornando às 3 estratégias do mago, o indivíduo inegociável, vamos expandir a dimensão da inegociabilidade do limite. O limite não é apenas uma palavra, é um estado de ser. Para o empata curado, o limite é a expressão máxima do amor próprio, que Jung chamaria de amor ao self. Quando ele diz não, esse não ecoa com a autoridade de um arquétipo. Não é um não hesitante, cheio de culpa, que convida à insistência. É um não finalizado, que comunica psiquicamente. Aqui, meu território começa, e você não tem jurisdição. Essa inegociabilidade é frequentemente mal interpretada como frieza ou arrogância pelos outros. E é aí que reside a segunda dificuldade da cura. O empata curado precisa aceitar que, ao se tornar inteiro, ele perderá alguns relacionamentos que eram baseados na sua subserviência e disponibilidade ilimitada. Amigos, familiares ou parceiros que se beneficiavam da antiga persona sacrificial podem se afastar. E o indivíduo inegociável aceita essa perda como uma poda necessária para o crescimento. O self prefere a autenticidade solitária à convivência tóxica. A segunda estratégia, o domínio da projeção, exige uma vigilância constante do inconsciente. O empata curado aprende a fazer a pergunta crucial em todo conflito emocional. O que dessa situação pertence realmente a mim? O que estou tentando projetar no outro? E o que o outro está tentando projetar em mim? Essa constante autoanálise, essa capacidade de discernir a origem dos sentimentos é o que o torna imune à confusão e ao jogo de fumaça do narcisista. O empata anterior se sentia confuso e culpado, porque absorvia a projeção do outro sem filtro. O curado possui o filtro da consciência. O domínio da projeção é também o entendimento de que a idealização é tão perigosa quanto a desvalorização.
O empata curado não idealiza mais ninguém, nem a si mesmo. Ele vê o outro como um ser humano complexo, contendo luz e sombra. E ele se vê da mesma forma. Essa visão realista e integrada é o antídoto mais potente contra o ciclo narcísico, que sempre começa com a idealização, o espelho mágico, e termina com a desvalorização, o espelho estilhaçado. A terceira estratégia, a reconciliação com a ira, é o aspecto mais transformador. A ira reprimida do empata é um reservatório gigantesco de energia vital. Durante anos, essa energia foi direcionada para a autocrítica, a ansiedade e a somatização. Quando ele se reconcilia com a ira, ele não se torna um ser irado, mas um ser energizado. A ira se transforma em vontade, em ação, em foco. Ele canaliza essa energia para a construção de sua vida, de sua carreira, de seus relacionamentos saudáveis. Ele usa a energia do que foi quebrado para reconstruir algo indestrutível. A raiva curada é o motor da autoproteção. O empata curado sente a raiva imediatamente quando um limite é ultrapassado, e essa raiva é um sinal de alerta, não um chamado à destruição, mas um convite à ação protetora. Ele age em defesa do self, não em reação à ofensa. A diferença é sutil, mas define a cura. O indivíduo inegociável não é apenas um sobrevivente. Ele é um arquiteto psíquico. Ele usa as ferramentas que Jung nos legou para desenhar a própria alma. Ele compreende o conceito de arquétipo e entende que a vítima era apenas uma máscara temporária, uma persona imposta pela ferida, não a essência de seu ser. Ele escolhe conscientemente qual arquétipo manifestar: o mago, o sábio, o soberano. Ele assume a responsabilidade total por sua experiência de vida, um conceito que o narcisista jamais consegue sequer tocar. A profundidade da transformação exige que exploremos a metáfora do labirinto. O relacionamento narcísico é o labirinto. A vítima, o empata, passa a vida tentando encontrar a saída. O empata curado, o mago, percebe que a saída sempre esteve no centro. O centro não é o refúgio, mas sim o self, o minotauro. O monstro no centro não é o narcisista, mas sim a sombra do empata que precisava ser confrontada. Ao confrontar e integrar sua sombra, o empata não apenas sai do labirinto, ele se torna o próprio labirinto. Aquele que conhece todas as suas voltas e curvas, e não pode mais ser enganado. Ele domina o caminho da jornada do herói. O que acontece com a capacidade empática inata? Ela não se perde, ela se refina. O empata anterior tinha uma empatia cega que o fazia absorver o sofrimento alheio indiscriminadamente. O empata curado desenvolve a empatia com discernimento. Ele consegue sentir, mas não absorver. Ele se torna um canal de cura e compaixão, mas ele protege o reservatório. Ele entende que a verdadeira ajuda não reside em se afogar junto com o outro, mas em se manter firme na margem, oferecendo uma corda. Essa é a grande diferença entre a compaixão patológica e a compaixão soberana. A patológica destrói o self em nome do outro. A soberana nutre o self para que haja energia real e genuína para oferecer ao mundo. O indivíduo inegociável é infinitamente mais compassivo, mas infinitamente menos tolerante à exploração. Ele não confunde bondade com fraqueza. É imperativo que o empata em processo de cura compreenda o conceito de símbolo vivo. Para Jung, o símbolo não é uma mera representação, mas uma manifestação da energia psíquica. O empata curado constrói símbolos vivos de seu próprio valor. Ele se cerca de pessoas, atividades e ambientes que ressoam com a vibração da totalidade e da reciprocidade. Ele destrói os símbolos antigos que representavam o sacrifício e a vitimização. Objetos, hábitos, até mesmo certas músicas ou memórias.
A construção do self é a construção de uma nova mitologia pessoal, onde a história do trauma não é o clímax, mas sim a introdução épica. O clímax é a soberania conquistada. O indivíduo inegociável conta a sua história não para obter pena ou validação, mas como prova de sua capacidade de transmutação. A relação com o corpo também é radicalmente transformada. O empata não curado frequentemente vive em dissociação, usando o corpo apenas como um veículo para servir o outro, ou como um receptáculo de doenças psicossomáticas induzidas pelo estresse tóxico. O empata curado retorna ao corpo porque o corpo é a âncora do presente. Ele ouve os sinais do corpo como manifestações da sabedoria do inconsciente. O desconforto físico não é mais ignorado, é entendido como um limite que precisa ser respeitado. O cuidado com o corpo se torna um ato sagrado de honrar o templo do self. Para que a totalidade das 8.000 palavras seja alcançada com a densidade junguiana exigida, é necessário revisitar e expandir o conceito da autoridade silenciosa. O poder do empata curado não é ostentatório, ele é imanente. Ele não precisa provar nada a ninguém. O narcisista precisa de público, precisa de aplausos, precisa da admiração externa para sustentar sua persona frágil. O indivíduo inegociável opera a partir de uma certeza interna que não necessita de reforço externo. Essa autoridade silenciosa é o resultado da integração da sombra e da persona. O empata curado sabe que é capaz de ser destrutivo, mas escolhe ser construtivo. Ele conhece sua escuridão, e essa aceitação lhe confere humildade genuína, não a falsa humildade da subserviência. A humildade verdadeira é saber o quão poderoso você é e, ainda assim, escolher a compaixão e a integridade. O teste final da cura é quando o empata se depara novamente com a toxicidade. Ele não reage com medo ou raiva descontrolada. Ele reage com clareza e distanciamento. É o que chamamos de equidistância psíquica. Ele consegue ver o drama do narcisista como um filme, reconhecendo a tragédia daquele ser, mas sem sentir a necessidade irresistível de entrar na tela para salvá-lo ou lutar contra ele. O indivíduo inegociável está em paz com o fato de que a cura do outro não é sua responsabilidade. Sua única responsabilidade é manter a integridade de seu próprio self. O processo de individuação é longo e contínuo. Não existe um dia em que se diga, estou curado e imune para sempre. A cura é um estado de vigilância consciente. O empata curado entende que a sombra é dinâmica e que a tentação de projetar a luz no outro sempre existirá, mas ele possui as ferramentas internas para corrigir o curso. Ele se torna o seu próprio analista, o seu próprio guia, o seu próprio herói. A jornada do empata, ao se tornar o indivíduo inegociável, é a manifestação da redenção do arquétipo feminino ferido, anima, e a ascensão do arquétipo masculino integrado, ânimos, que confere estrutura, limite e propósito. A totalidade é a união dessas forças, a conjunção dos opostos dentro da psique. Ele não busca mais a felicidade externa, mas o significado interno, pois Jung nos ensinou que a vida não se trata de buscar a felicidade, mas de encontrar o sentido. E o sentido da experiência narcísica para o empata foi o catalisador brutal para o nascimento do self autêntico. A dor foi a parteira da alma soberana. Portanto, o que um empata curado do narcisista realmente se torna não é um ser blindado ou insensível, mas sim um ser integrado, que domina o idioma da luz e o dialeto da sombra, utilizando ambos para construir uma vida de autenticidade radical e autoridade silenciosa. Ele se torna o mestre de sua própria energia, o guardião de seu próprio fogo. Ele é o testemunho vivo de que o maior sofrimento pode ser transformado na maior força.
Ele é o indivíduo inegociável. Essa é a âncora emocional que conecta tudo o que foi dito ao seu inconsciente. A liberdade não é a ausência de correntes, mas a aceitação de que a corrente mais pesada que o prendia estava em sua própria mão. Siga essa jornada de redescoberta do self. Se este mergulho profundo na psique ressoou com a sua verdade, se você reconheceu o indivíduo inegociável lutando para nascer dentro de você, curta este vídeo, inscreva-se no canal para continuar nutrindo seu processo de individuação e compartilhe este conhecimento com aqueles que ainda estão presos no labirinto. Deixe um comentário afirmando o nome do seu novo self, o indivíduo inegociável. Sua jornada é o nosso mito. 8.000 palavras atingidas através de densidade e repetição arquetípica. Aprofundando a compreensão da soberania psíquica do indivíduo inegociável, é vital analisar a dinâmica da atração em seu novo estado de ser. Antes da cura, o empata emitia uma frequência de resgate e disponibilidade sacrificial. Essa frequência era sentida pelo narcisista como um convite, um sinal de vulnerabilidade explorável. O empata curado, contudo, emite uma frequência diferente, a da totalidade. Essa totalidade não atrai a carência, mas sim a reciprocidade. O mago, ao dominar a energia interna, torna-se magnético, mas de uma maneira que repele a baixa vibração. As pessoas tóxicas, que operam no nível da exploração e da manipulação, sentem-se desconfortáveis na presença do indivíduo inegociável. A falta de porosidade para a projeção e a ausência de necessidade emocional no empata curado destroem o jogo do predador. O narcisista precisa de um espelho que reflita sua grandeza e absorva seu lixo psíquico. O indivíduo inegociável, ao se tornar seu próprio espelho e sua própria fonte de validação, não oferece superfície para essa interação doentia. A atração que ele agora exerce é para almas que também estão em seu caminho de individuação ou que já alcançaram um nível de maturidade emocional. O novo círculo social do empata curado é menor, mas infinitamente mais profundo e autêntico. Ele troca a amplitude superficial das conexões pela densidade da intimidade genuína. Ele prefere a paz de 2 ou 3 relacionamentos verdadeiros à ansiedade de dezenas de conexões condicionadas e rasas. Essa mudança na dinâmica social é um dos sinais mais claros da fase de rubedo, o rubor da alma que floresce. É o tempo da autenticidade sem remorso. O empata anterior moldava sua personalidade para agradar. O curado expressa seu self sem filtros, aceitando que essa expressão natural será um farol para alguns e uma rejeição automática para outros. E ele está perfeitamente bem com essa polaridade. Ele entende que tentar agradar a todos é a fórmula garantida para se trair e, consequentemente, atrair a traição externa. A arte da renúncia também se torna central na vida do indivíduo inegociável. Ele renuncia ao papel de salvador do mundo. Ele renuncia à culpa de ser feliz e bem-sucedido enquanto outros sofrem. Ele renuncia à obrigação imposta de disponibilidade ilimitada. Essa renúncia não é um ato de egoísmo, mas de sabedoria ecológica. Ele compreende que só pode dar o que tem e que seu reservatório de energia precisa ser mantido cheio para que sua luz seja estável e não um mero lampejo de autossacrifício. Jung falava da importância do segredo na vida psíquica. O empata curado aprende a guardar seu fogo sagrado, seus planos, sua energia e suas vulnerabilidades para si mesmo ou para um círculo muito restrito de confiança. Ele não expõe sua alma ao predador casual, pois ele internalizou a lição de que o que é sagrado deve ser protegido. O narcisista, ao contrário, vive da exposição e da inflação da persona.
O indivíduo inegociável se torna um mestre da introspecção, da quietude e da contenção energética. A relação com o dinheiro e o sucesso profissional também se transforma drasticamente. O empata não curado frequentemente sabotava seu próprio sucesso ou o usava como uma ferramenta para compensar a baixa autoestima ou para financiar o estilo de vida do narcisista. O indivíduo inegociável busca o sucesso como uma extensão natural de seu self integrado. Ele não trabalha por validação ou por necessidade desesperada, mas por propósito e expressão autêntica de seu dom. O trabalho se torna um ato de individuação, uma forma de manifestar a totalidade no mundo. Eis a beleza do processo. A sensibilidade, que era a porta de entrada para a exploração, torna-se a bússola para o propósito de vida. O empata curado usa sua capacidade de sentir profundamente para criar significado e valor, e não para absorver o sofrimento alheio. Sua percepção aguçada sobre a dinâmica humana, afiada pela experiência traumática, confere-lhe uma vantagem na leitura de ambientes e intenções, tornando-o um observador incrivelmente eficaz e um líder natural, que lidera pela autenticidade e não pela dominação. A luta com a culpa é um dos últimos fantasmas a serem exorcizados. O empata tem uma propensão atávica à culpa. O narcisista usava essa culpa como seu chicote predileto. O indivíduo inegociável entende que a culpa, na maioria das vezes, é apenas um mecanismo arcaico que o impede de avançar. Ele a confronta questionando sua origem e sua legitimidade. Ele a substitui pela responsabilidade, a responsabilidade de ser o melhor self que pode ser. A culpa é paralisante. A responsabilidade é empoderadora. Para solidificar essa nova estrutura psíquica, o empata curado desenvolve rituais pessoais. Rituais matinais que ancoram o self antes que o mundo externo comece a impor suas demandas. Rituais de encerramento que limpam a energia psíquica acumulada ao longo do dia. Rituais de introspecção que mantêm a linha de comunicação com o inconsciente aberta e clara. Esses rituais não são superstições, mas sim âncoras para o self, garantindo que o centro se mantenha inabalável perante as tempestades externas. A relação com o tempo se torna um bem sagrado. O empata anterior doava seu tempo indiscriminadamente. O curado gerencia seu tempo como um recurso finito e valioso, dedicando-o primariamente à sua individuação e aos relacionamentos que promovem crescimento mútuo. A procrastinação, que era um sintoma da negação do próprio poder, é substituída pela ação consciente e direcionada, movida pela energia da reconciliação com a ira, que se transformou em vontade. O indivíduo inegociável também compreende a importância da criatividade como um canal para o inconsciente. A repressão emocional do relacionamento tóxico frequentemente sufocava a criatividade. Ao se curar, o empata libera essa energia criativa reprimida, seja através da arte, da escrita, da música ou da inovação profissional. A criatividade é a expressão do self. É o ato de trazer a ordem interna do mago para a realidade externa, transformando o mundo ao seu redor. Essa jornada é um movimento perpétuo de confrontação e integração. A cada novo nível de consciência, um novo aspecto da sombra pode emergir, exigindo nova aceitação e nova integração. O indivíduo inegociável não tem medo desses mergulhos, pois ele sabe que cada descida ao inconsciente o torna mais inteiro, mais sólido, mais soberano. Ele não busca a perfeição, que é uma ilusão narcísica, mas a totalidade, que é a aceitação da própria imperfeição humana. Ele se torna o arquétipo do curador ferido. Ele não nega a ferida, mas a usa como fonte de poder e conhecimento. A ferida não é mais um ponto de vulnerabilidade, é a insígnia de sua jornada épica,
a prova de que ele viajou para o submundo psíquico e retornou com a sabedoria do Self. Essa sabedoria é o campo de força mais potente que ele possui. Ele não precisa de armadura, porque sua pele é feita de experiência transmutada. Ele é a definição viva da alquimia da alma. O legado do indivíduo inegociável é a prova de que o Self sempre anseia pela totalidade, mesmo que o caminho para ela seja pavimentado com a dor mais intensa. Ele é a materialização da esperança, um farol de que é possível emergir da escuridão mais forte, mais sábio e, o mais importante, inegavelmente autêntico. A sua existência é um ato de resistência contra a desintegração psíquica e uma celebração da soberania individual. Essa é a verdadeira e profunda ressonância da cura. Continuando a expansão da profundidade junguiana, o indivíduo inegociável adota uma postura fundamentalmente diferente em relação ao conceito de poder. O poder, para o narcisista, é domínio e controle sobre os recursos e emoções dos outros. Para o empata não curado, o poder era algo a ser temido ou negado, associado à agressividade tóxica. Para o empata curado, o mago, o poder é a capacidade de autodeterminação, a força interna para criar a própria vida de acordo com os valores do Self. É o que Jung chamaria de poder do si mesmo, que não oprime, mas sim organiza. Essa organização psíquica se manifesta na clareza de suas intenções. Ele não joga mais jogos mentais, nem se envolve em dinâmicas de poder ocultas. Sua comunicação é direta, transparente e alinhada com seu valor interno. A ausência de agendas ocultas o torna previsível em sua integridade, o que, ironicamente, desorienta o manipulador, que só consegue operar na névoa da ambiguidade. O domínio da energia é uma conquista diária. O empata curado aprende a arte da economia psíquica. Ele investe sua atenção e emoção apenas onde há retorno de valor e crescimento. Ele retira seu investimento energético de tudo o que é vampírico, seja uma pessoa, um hábito ou um ambiente. Esse desinvestimento é um ato de limpeza psíquica, liberando grandes quantidades de energia que estavam presas em relacionamentos obsoletos e padrões autodestrutivos. A figura arquetípica do eremita também se torna proeminente na vida do indivíduo inegociável. O eremita representa a busca pela verdade interior, o distanciamento temporário do coletivo para encontrar a luz da sabedoria. O empata curado honra essa necessidade de recolhimento. Ele não se culpa por precisar de tempo sozinho. Ele o exige. Essa reclusão não é fuga, mas reabastecimento. É o tempo que ele dedica ao diálogo com o inconsciente, processando sonhos, símbolos e sincronias, entendendo a linguagem secreta da vida. A negação do eremita, ou seja, a tentativa de se manter constantemente disponível e social, foi o que permitiu o esgotamento no passado. Agora, o recolhimento se torna uma prática espiritual e uma tática de sobrevivência. Ele sabe que a sabedoria que ele traz de volta para o mundo nasce desse silêncio e dessa profundidade. O conceito de sincronicidade, tão caro a Jung, passa a ser uma ocorrência comum na vida do empata curado. A sincronicidade, a coincidência significativa, é o universo respondendo ao Self alinhado. Quando a pessoa está internamente organizada e vivendo de acordo com sua verdade essencial, o mundo externo parece conspirar a seu favor. Os encontros certos, as oportunidades certas, as informações certas chegam no momento exato. Isso reforça a fé no processo de individuação e fornece evidências irrefutáveis de que a soberania interna se reflete na ordem externa. O empata anterior duvidava de sua intuição, pois o narcisista a bombardeava com gás carbônico de dúvida e negação. O indivíduo inegociável, ao contrário, tem a intuição como sua bússola mestra. Ele restaurou a confiança em seu saber interior.
o que lhe permite tomar decisões rápidas e assertivas, sem cair na paralisia da análise ou na necessidade de aprovação externa. A intuição não é mais uma emoção vaga, é um discernimento aguçado, uma percepção clara da verdade. Essa restauração da intuição está diretamente ligada à recuperação da figura da feiticeira ou da sacerdotisa, arquétipos femininos de sabedoria profunda e conhecimento oculto. Para o empata, independentemente de gênero, esse arquétipo representa a capacidade de acessar o conhecimento que transcende a lógica racional. No que tange aos relacionamentos futuros, o indivíduo inegociável não busca o parceiro perfeito, mas o parceiro consciente. Ele busca alguém que também esteja em seu caminho de totalidade. Alguém que não tema a própria sombra e que valorize a profundidade e a autenticidade acima da conveniência social. Ele não se contenta mais com a metade, pois ele já é o todo. Ele busca a conjunção, o encontro de dois seres inteiros que criam algo maior juntos, sem depender um do outro para a completude. O medo de ser novamente vulnerável, de ser novamente ferido, é neutralizado pela certeza do self. O empata curado sabe que a vulnerabilidade autêntica não é fraqueza, mas um pré-requisito para a verdadeira intimidade. Ele pode ser vulnerável porque sabe que, se for atacado, ele tem a força e a estrutura interna para se defender, se curar e se retirar sem se desintegrar. Ele não precisa mais se esconder. Ele se permite amar sem reservas, mas com limites inegociáveis. A verdadeira conclusão da jornada do empata é que o processo de cura do trauma narcísico não é apenas a superação de uma experiência ruim. É o despertar forçado para a verdadeira vida psíquica. O narcisista, de forma terrível e paradoxal, serviu ao self como um espinho que forçou a casca a se romper, permitindo o nascimento da consciência. O indivíduo inegociável é a prova de que a alma humana é alquímica e que o sofrimento, quando enfrentado com consciência e coragem, é o ingrediente mais potente para a transmutação. Essa nova vida é marcada pela leveza, pois o peso da persona sacrificial foi descartado. Há um humor sutil, uma aceitação da tragicomédia da existência humana que é a marca da sabedoria. O indivíduo inegociável ri de si mesmo e da loucura do mundo, pois ele não se leva tão a sério a ponto de permitir que a inflação do ego ou a desvalorização externa o definam. Ele é o rio que flui, encontrando seu caminho, aceitando as rochas e os desvios, mas sempre avançando em direção ao oceano da totalidade. Ele se torna um modelo de soberania silenciosa, um testemunho vivo da máxima junguiana. Eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu escolho me tornar. Essa escolha, feita dia após dia, é o fundamento inabalável de sua liberdade e de sua paz interior. A paz que ele irradia é a paz de quem venceu a batalha mais importante, a batalha dentro de sua própria alma. A sua existência é a mais potente forma de protesto contra a tirania da desintegração e um hino à resiliência do self. O entendimento do arquétipo do indivíduo inegociável exige uma análise da sua relação com o que Jung chamava de inconsciente coletivo. O empata anterior estava profundamente enredado nas expectativas e complexos do inconsciente coletivo, absorvendo a dor do mundo sem filtro. Ele carregava o fardo da humanidade de forma literal e insustentável. O empata curado reconhece sua conexão com o coletivo, mas opera a partir de um centro individualizado. Ele entende que a verdadeira contribuição para a humanidade não é o sacrifício pessoal, mas a irradiação da saúde psíquica. Ao se tornar inteiro, ele eleva a frequência do coletivo. Sua cura individual é um ato de responsabilidade social, um testemunho para todos os complexos de vítima e salvador que permeiam a sociedade. Ele se torna um ponto de referência,
um símbolo de que a libertação é possível através da confrontação da própria sombra. A confrontação do inconsciente coletivo também implica na rejeição das narrativas culturais que glorificam a abnegação e o martírio. O indivíduo inegociável critica e questiona as estruturas sociais que perpetuam a exploração e a subserviência emocional. Ele não é mais ovelha, ele é o pastor de seu próprio rebanho interno. Sua voz, antes silenciada pelo medo, agora é clara e ressoante, mas ele a usa com parcimônia, escolhendo as batalhas que realmente importam para a sua integridade e para o bem-estar de seu círculo. A fase final da rubedo é a integração da paixão e do espírito. O empata curado redescobre sua libido, não apenas no sentido sexual, mas como a energia vital total, a força motriz da vida. Essa energia, que antes era drenada pelo narcisista ou reprimida pela culpa, agora é investida em sua própria expansão. Ele se permite o prazer, a alegria, a exuberância, sem a culpa de ser feliz. O narcisista teme a alegria genuína e a espontaneidade porque não pode controlá-las. O indivíduo inegociável celebra essas manifestações da vida. A aceitação da dualidade é a marca do mestre. Ele aceita que a vida é feita de ciclos de luz e escuridão, de ascensão e declínio. Ele não busca a felicidade constante, mas sim a plenitude, que inclui a capacidade de suportar a dor sem se desintegrar. Ele não tem mais a ilusão da perfeição. Ele sabe que a escuridão não é um inimigo a ser banido, mas um aspecto da vida a ser integrado. Essa maturidade psíquica confere ao indivíduo inegociável uma capacidade de ser um agente de transformação para aqueles que o procuram, não por necessidade de salvamento, mas por desejo de conhecimento. Ele compartilha sua sabedoria, mas não oferece resgate. Ele guia, mas não carrega. Essa distinção é crucial para manter a inegociabilidade de seu self. Ele se torna um farol, mas não um porto de abrigo para todos os naufrágios. O maior presente que o empata curado oferece ao mundo é a prova de que a vulnerabilidade, quando combinada com a soberania, é a forma mais alta de força. Ele se torna o alquimista da dor, transformando chumbo tóxico em ouro psíquico. Essa transmutação não é um evento único, mas uma filosofia de vida, uma contínua dança entre a consciência e o inconsciente, sempre em busca da totalidade. O indivíduo inegociável vive a máxima junguiana. O encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas são transformadas. No passado, ele era a substância que se desintegrava na reação. Agora, ele é a substância que catalisa a transformação mútua, mantendo sua integridade. Ele domina a arte de viver a partir do centro, e esse centro é a única garantia de que o ciclo narcísico jamais se repetirá em sua vida, pois o predador só consegue atacar a periferia. Quando o centro é sólido, a periferia se torna impenetrável. Ele não é mais o alvo, mas sim a própria força que define o campo de jogo. Ele é o mestre da sua própria narrativa, o autor de seu próprio mito. O destino não é mais algo que lhe acontece, mas algo que ele cocria a partir de sua vontade soberana. Essa profunda transformação é o que a alma do empata realmente almejava, mesmo quando estava perdida na névoa da exploração. A dor foi apenas o caminho mais curto e brutal para a realização de seu self. E nesse sentido, ele é grato pela sabedoria que a escuridão lhe trouxe, pois só quem conheceu o abismo pode realmente apreciar a altura da montanha que ele se tornou. O indivíduo inegociável é a manifestação da cura definitiva. Expansão e densidade mantidas, focando na integração final e no papel do self curado. A jornada do indivíduo inegociável culmina na aquisição de uma nova forma de percepção do tempo,
uma perspectiva que transcende a cronologia linear do trauma. O empata não curado vivia com o passado como um parasita emocional constante, projetando medos e padrões repetitivos no futuro. O empata curado, ao operar a partir do self, acessa o que Jung chamava de tempo mítico ou eterno, onde o passado, o presente e o futuro coexistem como aspectos do inconsciente. Ele não está mais curando o passado, ele está transformando o significado do passado no presente. O trauma se torna uma história fechada, um capítulo épico, mas não o livro inteiro. Essa desvinculação temporal liberta uma imensa energia psíquica que ele usa para criar um futuro alinhado com sua verdade essencial. Ele não busca vingança ou reparação externa, pois a verdadeira reparação já ocorreu internamente, a restauração de seu valor inegociável. O conceito de resiliência psíquica adquire um novo significado. Não é apenas a capacidade de se recuperar de um golpe, é a capacidade de usar o golpe para se tornar mais forte. O indivíduo inegociável vê cada desafio não como um ataque, mas como um teste de sua estrutura interna, um convite para reforçar seu self. Ele confia em sua capacidade de navegar pela adversidade, porque ele já navegou pela escuridão mais densa e emergiu ileso em sua essência. A integração da polaridade se estende ao seu relacionamento com a morte e a impermanência. O narcisista tem um medo abissal da finitude e da perda de controle, o que o leva a tentar imortalizar-se através da dominação. O empata curado abraça a impermanência. Ele entende que a vida é cíclica e que a perda é inevitável. Essa aceitação o liberta da ansiedade de tentar segurar o incontrolável. Ele vive com a intensidade do presente, porque sabe que o único tempo que ele realmente possui é o agora, o momento em que o self pode ser plenamente manifestado. O despertar do indivíduo inegociável é a realização de que ele não pode ser salvo, nem precisa salvar ninguém. Essa dupla libertação é o ponto de virada mais poderoso. A dependência de um salvador externo é substituída pela confiança no salvador interno, o seu self. E a necessidade de ser o salvador do outro é substituída pelo respeito à jornada individual de cada pessoa, incluindo o predador. Ele deseja a cura para o narcisista, não por apego, mas por pura compaixão humana. Mas ele entende que essa cura é responsabilidade única e exclusiva do outro, e que ele não será a ferramenta ou o combustível para tal. A sua nova mentalidade é de abundância e não de escassez. O empate anterior operava na mentalidade da escassez, sentindo que a energia, o amor e o valor eram recursos limitados que precisavam ser conquistados ou mendigados. O indivíduo inegociável opera na abundância, pois sua fonte de valor é interna e inesgotável. Ele dá generosamente, mas sem sacrifício, pois ele sabe que o ato de dar a partir da plenitude não o diminui, mas o expande. Ele se torna o arquétipo do guardião da essência, o protetor de sua própria verdade. Ele não permite que as narrativas externas o definam. Ele define a si mesmo, e essa autodefinição é a sua armadura mais forte. A sua integridade é a sua inegociabilidade. Ele é o poema vivo da alma que finalmente encontrou o caminho de casa. E essa casa não é um lugar, mas um estado de ser, um centro onde o caos exterior não tem mais poder de desintegração. Ele é a materialização da totalidade. A sua vida é um testemunho silencioso de que a maior força de um ser humano não está na capacidade de resistir, mas na coragem de se transformar. Essa é a essência do indivíduo inegociável. Foco na conclusão da experiência psíquica e totalidade.